Bom, pessoal, agora a gente vai começar a degustação que a gente conversou com vocês. Vocês, por favor, todos vão ficar sentados e aí o pessoal vai começar a passar para vocês, então, os vinhos. A gente tem 4 vinhos que a gente vai degustar hoje. E os produtores estão aqui, ou não estão aqui, mas estão online. E aí a gente teve... Então, eles vão começar a passar os vinhos. O primeiro vinho é meu. Mano, gente, é só meu por uma questão de ordem de degustação, não foi privilégio. Ordem alfabética, né? Bom, só contextualizando um pouquinho, então, a gente quis promover essas degustações ao final de todos os dias do encontro, e o tema que a gente colocou é esse, é São Paulo na Taça, porque a ideia é promover sempre os projetos aqui de São Paulo, e a gente espera que esse tipo de ação, ela continue, né? A gente tem planos de fazer essas ações mais vezes durante o ano. Até aí é um gancho para SB Som, quem sabe, né, Bruno? Olha aí. Olha aí. Bom, a gente pretende promover esse tipo de degustação mais vezes, porque a nossa ideia mesmo é promover os projetos daqui de São Paulo. E a gente partiu de várias ideias originais. É óbvio que a gente teve que ajustar os cronogramas, mas a ideia é mostrar a diversidade de produtos dentro desses 3 dias, é mostrar a diversidade de produtos que o Estado tem. Então, tem vinho fino, eu até brinquei com um produtor, né? Depois ele ficou tirando sarro, né? Eu falei assim, gente, a gente quer mostrar que São Paulo não tem só uva de mesa e nem só Syrah de inverno. Óbvio que tem essas duas coisas também. Aí ele começou a me dizer que então o Syrah já tinha virado commodity, né? Eu falei, não é bem assim também. Mas a ideia é essa, é mostrar que a gente tem uma diversidade de produtos e tem muitas coisas novas acontecendo aqui. Então, vamos lá. Aqui. Escuta, não mostra o consumo, tá, né? Só vou falar de atrás. Ganhou? Cadê a sua? Mas cadê? É de vocês. Não deram ainda pra vocês? E a minha apresentação, gente? Não tenho problema com o público, mas você ficar na frente do público sem falar nada, né? Aí começa a gerar um problema, né, Gabi? Ah, bom, vou conversar com vocês. Quem tá em casa não tá entendendo nada. Não, 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 não. Gostou? Eu já vou apresentar. PVV aqui um pouquinho, por favor. Tem que ajustar isso daqui. Bom, pessoal, a gente está com um problema aqui no vídeo, então, como que foi a dinâmica do que a gente está propondo? A gente está propondo que cada vinícola venha apresentar o seu produto e tenha um tempo aqui para explicar para vocês um pouco sobre a vinícola, sobre o produto, sobre a ideia, né? Enfim, sobre a gama de produtos que tem, que a nossa ideia é, de fato, valorizar os projetos vitivinícolas aqui do estado. Então, a gente foi buscar vários projetos aqui do estado,
projetos pequenos, projetos só de vinhedos, projetos de vinícolas, projetos que tem o vinhedo e vinifica em outra vinícola, enfim, né, que incuba os vinhos. A gente tem vários tipos de projeto, e o primeiro vinho que vocês estão degustando é um espumante da uva Niágara. É um espumante de uva de mesa, né? Só que, assim, faz muito sentido esse espumante aqui na região. Então, esse espumante quem produz sou eu, lá na minha vinícola. A minha vinícola se chama Beraldo de Cali, né? Para quem não conhece ainda. Mas, e a nossa história, ela sempre foi baseada na uva Niágara. Então, assim, eu tenho super orgulho de falar isso. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, tem preconceito com espumante de uva. Ah, agora foi, obrigada. Eu sei que tem bastante gente que às vezes tem um pouco de preconceito com espumante de uva americana, né? E isso já foi uma discussão grande no nosso setor. Mas em Jundiaí, gente, é incontestável a uva Niágara. Não tem como a gente fugir dela. Não estou dizendo que a gente só use ela ou só faça vinho dela, não é isso. Mas algumas informações importantes para quem não conhece ou não sabe, né? A gente tem... Como que passa? A gente tem aqui em Jundiaí a uva Niágara ou Niagara, né, Leonardo? Niágara ou Niagara? É Niágara, só que ele me zoou 3 anos no Rio Grande do Sul porque ele falava para mim em todas as aulas que em São Paulo se fala Niagara. Pode falar dos dois jeitos, mas eu sofri esse bullying 3 anos. Então, a uva Niágara rosada, ela é uma mutação natural da uva Niágara branca, e essa mutação aconteceu aqui em Jundiaí. Então, antigamente só existia a Niágara branca, um dia, então, ela teve uma mutação natural, o produtor propagou isso, e aí, então, a gente tem a Niágara rosada. Essa uva, essa mutação aconteceu em Jundiaí, e essa uva é muito bem adaptada à nossa região, né? E então, a minha família inteira, ela sempre trabalhou com uva Niágara. A gente não era produtor de vinho, a gente era produtor de uva. Então, meu avô sustentou toda a família, depois o meu pai. Então, eu fui criada com dinheiro de uva Niágara que a gente vendia no Ceasa. E depois a minha mãe e o meu avô, e depois o meu pai também construíram a Beraldo de Cali, e aí a gente começou a produzir vinho. Óbvio que essa tradição da produção do vinho já vem desde o meu bisavô, mas assim, comercialmente foi a minha mãe e meu avô que startaram, e, né, como o Beraldo de Cali. Então, para mim tem todo sentido falar de uva Niágara. Quem me conhece sabe que eu tenho essa uva dentro, assim, tá na minha raiz. E aí a gente começou, então, a produzir também o espumante da uva Niágara, que é esse produto que vocês estão provando agora. Então, ele é um espumante de uva de mesa e que é super bem aceito aqui na minha região. Na verdade, a gente faz pelo método Champenoise e eu não dou conta de fazer, na verdade, né? E aqui tem uma pessoa que, se eu chamar ele aqui, eu não sei se ele vai vir. Não, já falou que não. Eu falo que o espumante é meu, mas assim, eu tenho, sei lá, acho que 50% ou menos de participação nele, porque na verdade quem faz mesmo, limpa garrafa por garrafa, faz degorgema, é o Reinaldo, que tá ali atrás, que, por favor, levanta pelo menos, Rê. E o Rê, na verdade, gente, eu tenho dois agradecimentos a fazer a ele. Primeiro porque ele dizem, né, o braço direito da gente lá, e muitas vezes ainda ele me guia, porque assim, às vezes eu tô tão perdida em tantas outras coisas que eu faço que ele fala, Ariana, se você fizer isso vai dar errado, faz diferente, aí eu vou lá e faço diferente e dá certo. Então, além disso, se não fosse o Rê, esse evento não aconteceria. Disso eu tenho plena certeza, porque o pessoal que tá mais perto de mim sabe que eu acho que tem 1 mês que eu não entro na minha vinícola. Modo de dizer, mas é quase isso. Então, ele que vai tocando as coisas lá pra mim, vai me falando, Ariana, o que a gente vai fazer agora? É isso? Daí ele vai lá e faz, e tá tudo certo, porque ele sabe, né, você sabe quanto isso é importante pra mim, né? Sabe, né? Então, e aí, só pra contextualizar, então, essa uva é super importante pra gente. A minha vinícola começou
A gente começou como agricultores, produtores de uva, vendia para a Ceasa, fizemos uma vinícola, estamos em Jundiaí, num lugar bem privilegiado pela natureza, e aí então a gente começou, os nossos clientes que vinham ali comprar o vinho queriam almoçar. Aí a gente começou a fazer um restaurante, a gente tinha o restaurante, temos, né, o restaurante. Então lá é um lugar super gostoso para quem quiser ir visitar, segue lá o nosso @beraldodecali. E aí a gente tem um lugar privilegiado pela natureza, que a gente almoça lá debaixo das árvores, a comida é super gostosa, tem a lojinha que a gente vende todos os nossos produtos, os vinhos são todos feitos ali, né, por mim, pelo Rê e pela minha família. E depois a gente começou também a agregar outros produtos, que aí o meu parceiro aí desse outro produto aí é o Bruno. A gente faz alguns jantares harmonizados durante o ano, que daí não tem nada a ver com o cardápio da Beraldo Decali. O Bruno cria um cardápio por jantar e temáticos, daí ele adora inventar, ele vai lá e inventa todas as coisas. A Beth e o Toninho já foram em todos. E a gente também faz algumas outras oficinas durante o ano. E aqui, só para finalizar a minha apresentação, eu quis deixar aqui, falando um pouco sobre a nossa cooperativa, né? A Beraldo Decali, ela faz parte de uma cooperativa que é um modelo inovador no país, porque a gente tinha uma cooperativa de produtores, que a ideia foi a gente conseguir a legalização perante o MAPA via essa cooperativa. Somos 15 vinícolas, e aí o que caracteriza o nosso modelo de cooperativismo é diferente das outras vinícolas do país, porque cada um faz o seu vinho na sua propriedade, do seu jeito, com a sua marca, com o seu processo, como se a gente fosse vinícolas separadas. Mas o que nos une como cooperativa é o invase. Então a gente tem um caminhão que ele é todo equipado com todos os equipamentos de invase, e o caminhão vai até a minha propriedade e eu faço todo o invase do vinho ou o degorgement dos espumantes dentro dele. Então a gente tem esse caminhão e é um modelo que as 15 vinícolas aqui de Jundiaí, essas 15 vinícolas aqui de Jundiaí adotaram. Então é um modelo de cooperativismo e que deu certo. A gente já tem, acho que, 20 anos, talvez. Não sei, mas tem bastante tempo já. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é só seguir lá, @Beraldo Decali, que daí... Ou então falar comigo também, sabe? Bom, gente, é isso. Agora eu queria chamar... Agora eu queria... A Bia já tá? Já? Oi, Bia. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo Então, ótimo. a nossa próxima degustação agora... Ah, não tenho que olhar para lá, Bia, senão eu fico de lado para você. Não tem problema, Nossa... eu tô te vendo de frente. então tá ótimo. A nossa próxima degustação agora, a gente vai fazer com o vinho que a Bia vai apresentar. Eu não conheço a Bia ainda, só de nome, porque eu conheço muito bem o pai da Bia. Eu e o pai dela, a gente brinca que tem épocas do ano que eu converso mais com ele do que com o Rafa, de tanto que a gente se fala. Então, a Bia, ela é filha do Marcelo Mota, e ela vai apresentar a vinícola deles e vai apresentar o vinho, então, que a gente vai degustar agora. Bia, tá com você, tá? Legal, obrigada, Ariana. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te conhecer, que seja virtualmente. Eu também escuto falar muito de você. Eu fiz uma apresentação, não sei se ela já está rodando aí. Ah, boa. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Bia e eu vou apresentar para vocês a Vinícola Raízes do Baú. A gente está em São Bento do Sapucaí. Pode passar a próxima, por favor? Boa. E a gente chegou há 20 anos em São Bento do Sapucaí. A gente estava procurando uma casa na montanha e a gente acabou se deparando com a nossa fazenda. A gente acabou se apaixonando e vocês vão entender por quê. Eu trouxe bastante foto para mostrar para vocês. E era uma fazenda ainda é uma fazenda de castanha portuguesa. A gente produz 3 toneladas de castanha portuguesa anualmente. E aí começaram a surgir alguns projetos vinícolas na Serra da Mantiqueira e a gente começou a se questionar se a gente também podia fazer vinhos finos. Então, em 2010, vai fazer agora 11 anos, a gente plantou as nossas primeiras mudas
nossas primeiras cepas, e hoje a gente tem 9.000 pés de uvas, 9 tipos de uvas diferentes. São uvas viníferas, a gente tem 6 uvas tintas e 3 uvas brancas, e a gente tem 2 tipos de colheita. A gente faz a colheita de inverno e a gente faz a colheita de verão também. Hoje a gente tem a uva Syrah na dupla poda, na colheita de inverno. A gente tentou inverter algumas outras cepas, mas a Syrah foi a que foi melhor. E hoje a gente tem o Syrah de inverno e todas as outras uvas a gente tem na colheita de verão. Passa o próximo slide, por favor. Essa é a nossa vinícola, essa aí é a nossa casa. Impossível não se apaixonar. Esse é o nosso vinhedo. A gente está bem de frente para a Pedra do Baú e do Baúzinho. A gente está a 1.250 metros de altitude, o nosso solo é basalto, todo o nosso vinhedo é face norte, o que faz com que a gente tenha sol o dia todo. A gente tem uma amplitude térmica muito grande, então durante o dia faz muito sol, mesmo no inverno e no verão chuvoso faz muito sol, e à noite a temperatura cai bastante. Então a gente consegue ter amadurecimento de uva ideal durante o dia, e à noite a temperatura às vezes diminui no mesmo dia 15, 20 graus. Então preserva bastante acidez e frescor nas nossas uvas. Aqui vocês estão vendo, tem as nossas videiras, mas bem à direita está o nosso pomar. A gente tem pêssego, figo, cítricos, e todo o nosso vinhedo, não só rosas, a gente plantou também lavanda, alecrim, manjericão. Então o nosso vinhedo ele é todo espalhado também por ervas, e a gente acredita que isso dá um efeito e dá uma característica, além, né, do nosso terroir, adiciona características aos nossos vinhos. Pode passar o próximo, por favor. Para mim aqui está travado. Foi. Então, como eu falei, né, a gente está a 1.250 metros. Quando a gente plantou as nossas uvas, a gente tinha o sonho de fazer espumante. A gente sabia que era muito ousado. E a gente demorou muito para a gente conseguir lançar o nosso primeiro espumante, mas a gente lançou o nosso primeiro espumante esse ano, chama Nébula. Ele é um espumante de método champenoise, com Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Depois de 11 anos tentando e fracassando assim consecutivos anos, a gente conseguiu lançar. Até então, até ano passado, a gente só tinha lançado vinho tinto. Esse ano a gente já lança os vinhos brancos, o rosé e os tintos, claro, né, e o espumante. Pode passar, por favor? Queria mostrar umas fotos para vocês. Desde o ano passado, até então a gente era conhecido como Fazenda Portal da Luz, e aí desde o ano passado a gente resolveu investir muito no turismo, no enoturismo. A gente abriu a nossa fazenda, a nossa vinícola para receber visitantes, mas os nossos passeios são todos no máximo até 4 pessoas. A gente não tem a pretensão por horário, né? A gente não tem a pretensão de ter grandes grupos. A gente gosta muito de uma experiência única, muito pessoal, muito íntima. Meus pais agora moram na vinícola, então a gente recebe as pessoas mesmo da nossa casa e a gente leva as pessoas diretamente para o vinhedo, e aí conversa com elas. A gente faz um tour pelo vinhedo muito imersivo, de 1h30, 2 horas, e aí depois a gente faz a degustação dos nossos vinhos. A gente também tem um piquenique no vinhedo, que é justamente onde essas 4 pessoas estão olhando, e a gente inclui chutney, geleias, que a gente faz do pomar, que eu mostrei para vocês, mas também a gente pega queijos e outros produtos de produtores pequenos e locais da região para complementar o nosso piquenique. O piquenique é um sucesso. Desde julho ele já estava totalmente reservado o ano todo. E o tour pelo vinhedo também é muito legal. Pode passar a próxima, por favor. Esse aqui é uma parte do nosso vinhedo, que é o vinhedo, que são as uvas Syrah. Hoje, metade dessas 9.000 uvas que eu falei, desses 9.000 pés que eu falei para vocês, são destinados a Syrah. É a uva que a gente mais colhe. Toda a nossa colheita é manual, e essa aí é a parte do vinhedo de inverno, que ela está coberta por um plástico justamente para evitar geadas, né, que as nossas uvas congelem. Então a gente coloca esses plásticos, e eles servem também só para colheita de inverno, e eles protegem, fazem tipo uma estufa e protegem as uvas de um possível congelamento no inverno. A gente colhe as nossas uvas de inverno
Normalmente entre agosto e setembro, depende da temperatura do ano. Mas uma curiosidade legal de vocês saberem, a gente tem um ipê amarelo um pouco mais afastado aí do vinhedo, e toda vez que o ipê amarelo floresce, está na hora da nossa colheita de inverno. É muito legal isso, é muito sincronizado. Próximo, por favor. Esse é o nosso vinhedo de verão, é a Petit Verdot. A gente tem 100 pés de Petit Verdot. Eu estava ouvindo o Cury falar que tinha algum animal, eu acho que atacava as uvas e o vinhedo dele. A gente tem o Jacu, e ele ama Petit Verdot. Teve um ano que a gente perdeu quase que a nossa plantação inteira de Petit Verdot, porque os Jacus atacaram a nossa Petit Verdot. Que é raro, né? Pelo menos na Mantiqueira, não sei se tem outra vinícola que tem Petit Verdot. E a próxima, por favor. O vinho que a gente trouxe para vocês é o Monolitos Rosé, o nosso primeiro rosé. Ele chama Monolitos justamente porque o Monolitos é um nome em homenagem à Pedra do Baú, né? Monolitos, uma pedra. Então a gente quis homenagear a Pedra do Baú, que é a paisagem do nosso vinhedo. Ele é um rosé que tem 93% de Cabernet Sauvignon, e aí em iguais partes, que é 5,5%, a gente tem Syrah, Pinot Noir e Pinot Grigio. A gente tem uma uva branca nesse vinho rosé. Ele tem muitos aromas, acredito, de frutas vermelhas bem frescas, um pouco de floral, que vem bastante do Pinot Grigio. O solo basalto é uma curiosidade que é bem específica do nosso terroir. O Syrah, em contato com basalto, dá um aroma mais de violeta, então é muito característico isso nosso. As uvas ficaram em contato com a casca, foi uma maceração de 6 horas, e aí fermentação alcoólica, temperaturas mais baixas durante 14 dias. A gente tem 960 garrafas desse vinho, a gente faz em média entre 3 e 6 mil garrafas por ano. A Pinot Grigio foi um acaso, a gente não planejou colocar a Pinot Grigio nesse vinho, ela foi, na verdade, um acidente, um bom acidente, que às vezes acontece na cantina, e a gente gostou. Então, com as uvas tintas ele tinha 12%, mas com a adição do Pinot Grigio ele foi para 12,5%. Ele foi filtrado, alguns vinhos nossos não são filtrados justamente para a gente manter toda a nossa característica do nosso terroir nos vinhos. A gente não passa os nossos vinhos por barricas de carvalho, porque a gente quer preservar ao máximo todo o frescor e as características da mantiqueira. Mas esse vinho a gente filtrou, justamente para ter mais frescor. Espero que vocês gostem. E mais um slide, por favor. Esse é o nosso último slide. A gente está no Instagram como @vinícola Raízes do Baú. Se vocês quiserem visitar a gente, vai ser um prazer. A gente encerra agora dia 19 de dezembro, tem algumas vagas ainda para dezembro, mas sintam-se à vontade de chamar a gente pelo WhatsApp ou por e-mail e seguir a gente lá no Instagram. E aí, qualquer dúvida, estou aqui aberta. Oi, Bia. Oi. Oi. Ai, queria te agradecer. Eu adorei, o pessoal tá degustando aqui. Boa. Eu adorei, adoro seu pai, já gostei de você. E eu fico super feliz de poder, nessa nossa iniciativa, poder trazer vocês aqui para conversar com a gente. Eu espero que essa iniciativa, de fato, consiga trazer outras vinícolas também, para que a gente sempre fortaleça, né? Um possa fortalecer o outro e a gente formar uma grande rede de produtores aqui do estado. Eu gostei bastante do vinho, já degustei aqui também. E é isso, então quero te agradecer. Eu sei que você estava trabalhando, correndo, e separou um pouquinho para conversar com a gente, então muito obrigada, tá? E depois eu vou mandar uma camisa dessa para vocês, tá? Já tá aqui separada. Nossa, eu super quero. Eu tava de olho nela mais cedo. E, nossa, o prazer é nosso. A gente acredita muito nisso também, de um fortalecer o outro. É muito a nossa mentalidade, assim. Eu acho que você fala com meu pai mais do que eu, inclusive. Você já é da família. E eu espero te conhecer ao vivo. E agradecer todo mundo aí. O Marcelo, gente, o Fabinho também pode falar isso, mas o Marcelo é um dos grandes participantes e apoiadores da Câmara Setorial do Estado. Ele é advogado, então ele sempre salva a gente em um monte de coisa que a gente precisa, né, Beth?
Então, eu acho que é isso, né? Uma rede que se fortalece juntos. Quero te agradecer, um beijão, viu? Obrigada. Imagina, beijão para vocês. Bom, gente, agora eu vou chamar aqui na frente para a gente degustar o próximo vinho. Um rapaz que hoje brigou comigo, porque eu nunca fui na vinícola dele, mas ele resolveu fazer uma vinícola a 500 quilômetros de distância daqui. Então, né? É o nosso presidente, né, Fábio? Você que me enfiou nessa. Pois é, né? Fabinho, tá com você, querido. Olá, boa noite a todos. Ela fala presidente, mas quem me enfiou nessa foi ela, né? Ela que é a culpada. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, na cidade de Penápolis, 500 quilômetros daqui de Jundiaí. Nós começamos em 2014 com a implantação de uvas vitiviníferas, apenas eu tenho lá. Entre as mais especiais, Cabernet Sauvignon e Ataná. Agora estamos implantando mais 1.500 pés de Syrah, e com a expansão do nosso setor, que é a parte do fundo, que a vista aérea vão conseguir ver, nós vamos implantar mais 6.000 plantas. Tá até conversando com o professor Leonardo ontem, que nós vamos mudar o jeito de fazer. Ao invés de colocar já as estacas prontas, eu vou plantar o 572, vou mudar inclusive meu porta-enxerto, que está sendo Paulsen, para 572. E estamos abertos a sugestões de quais são as próximas plantas que nós vamos colocar. A Taná, com certeza, é o melhor resultado. E as outras provavelmente serão a Syrah e talvez arriscar uma branca na nossa região. Sou uma vinícola bem nova. Queria aqui de público agradecer, aqui estão meus parceiros, o Fábio Góes e o Luciano Lopredo, que durante muito tempo nos auxiliou e me enfiou nesse mundo do vinho durante 6, 7 anos. Estão sempre com a gente. Queria deixar de público meu agradecimento à família Góes. Sempre muito parceiro, sempre capitaneando o estado de São Paulo. Toda vez que nós vamos fazer alguma reunião muito grande, a gente sempre se escora na Vinícola Góes, do seu Humberto Cerezer. Enquanto nós somos pequenos e trabalhamos, tem pessoas grandes que produzem, que levam o estado de São Paulo à frente. Nós fazemos lá também a dupla poda. E eu, estando como presidente, eu sempre estou, nunca sou, nós estamos fazendo muitas aproximações. Então, pode mudar até o próximo cenário já. A vinícola tem 1.800 metros quadrados, ela completa um complexo turístico. Nós temos uma área para eventos, tá? Temos uma área de 600 metros de produção, que não está dando para ver muito bem, mas essa área do fundo agora que vão ser os novos vinhedos. E toda ela com gotejamento. Para quem conhece a região nossa, a região noroeste, sabe que lá só tem 2 temperaturas. Ou é quente, ou é muito quente. Então nós não temos uma amplitude muito térmica. Então nós precisamos sempre do gotejamento. Nosso intuito de vinícola boutique, além das produções próprias, eu tenho produtos de uvas da região de Jales, Seu Santinho, estava até conversando com o Fábio Góes ali. Nós estamos com uma Petit Verdot embarricada de Jales, que está excepcional. Nosso próximo lançamento, que vai ser a nossa Syrah, ainda não é penapolense. Ela é aqui de Jundiaí. Quem conhece todo aí, o seu Zé da Pinta, vim buscar aqui em Jundiaí os frutos dele. Então, eu estando como presidente, mas sempre foi a minha intenção como produtor, é estreitar laços. Nem todo mundo que planta uva precisa fazer uma unidade dessa. A gente tem que estar perto, a gente tem que estar conectado e fazer parcerias. A Ariane até brincou, tem produtor de uva Niágara Rosada que produz em outras áreas e assim por diante. E da vitivinífera também. Vamos crescer muito quando o setor, quando as parcerias se fortalecessem. Eu sou um caso típico, gosto dos vinhos paulistas, faço vinhos paulistas, quando precisar usar corte, uso corte de outras vinícolas. Para mim, o que importa é fazer vinho bom. E fazer vinho bom dá trabalho. A gente sempre briga pela vinícola, as vinícolas brasileiras e, no nosso caso, as paulistas, mas a gente tem que beber vinho nacional porque ele é bom e não só porque ele é nacional. Próxima foto. Falando um pouco em específico dos nossos parreirais,
são vinhedos ainda novos, 2014 são as plantas. Estamos tendo um pouco de dificuldade, bom, quem me conhece no particular sabe que eu sou claro igual a água, né? Estamos tendo muita dificuldade esse ano com a Cabernet Sauvignon, até estava muito bravo com ela, muito bravo mesmo, eu converso com ela todos os dias, chama atenção, a produtividade não está sendo muito boa, e devido à dupla poda, nós tivemos uma maturação o último ano, que não sei se está completa, com 170 dias. Por isso, vai me atrapalhar fazer 2 podas no ano. Veja bem, então, às vezes, você faz um produto, nós visualizamos que a cepa está apropriada para o nosso clima tropical, mas devido a ela não ficar pronta na hora que nós precisamos dela, atrapalha o próximo ciclo vegetativo. Pode pular a foto, agora vamos falar em específico nos produtos que nós estamos tomando. São as nossas barricas, até vamos fazer uma propaganda aqui. Agora nós vamos colocar só na Dalila agora, né? Temos as barricas de carvalho francês e americano. Gostamos de trabalhar com as 2 madeiras, tá? Algumas de segundo uso, algumas de primeiro uso, conforme a rotatividade e o bolso do empresário. Geralmente, quando sei lá, depois de conhecer, sei lá, mais de 100 vinícolas por aí, a gente sempre percebe que a vinícola ela é criada por um grande milionário de algum outro setor que quer fazer um grande hobby. E eu sou uma das poucas exceções que quis montar uma vinícola do zero para depois tentar chegar aos milhões, né? Pra você ver como é que é diferente. Então, adquirir as barricas é muito caro. O próximo slide, por favor. Pode puxar até essa nossa cave subterrânea, são 150 metros quadrados, 4 metros abaixo do nível do solo, com temperatura constante, umidade constante controlada. Vamos falar em específico do nosso lote, é o próximo slide. Ficou um pouco estourado essa imagem, isso. A safra 2018 são feitas só 1.200 garrafas. Até brinquei com o Fábio Góes, estou devendo uma aposta para ele, tem um cortezinho de uma outra uva, mas depois no particular ele vai me falar. Se ele adivinhar, eu vou ter que pagar a aposta. É a nossa maior aposta, e eu vou explicar para vocês que é a nossa maior aposta. A gente sempre gosta de fazer bons produtos. Eu faço o vinho que eu me identifico, tá? Os vinhos que eu gosto. E claro que as grandes avaliações fazem parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa lucratividade. Vinho é bonito, uva é linda, mas a gente tem que monetarizar, senão a gente não paga as contas no final do mês. Pode pular o próximo slide, por favor? E aí chegou agora a premiação do Rio de Janeiro. Esse ano, infelizmente, nós não tivemos uma grande prova de vinhos. Nós conseguimos encaixar 3 vinhos, 2 desses não feitos na nossa unidade. Eu não tenho tanques de Charmat, não é feito na nossa unidade, mas o Cabernet Sauvignon é nosso. Que pena que a hora que nós colocarmos no mercado, gerou apenas 380 garrafas, são muito poucas ainda, devido à pouca produtividade no nosso Cabernet. Próximo slide, por favor. Conseguimos 3 grandes ouro, que vai ser o nosso lote Cabernet Franc, onde o professor teve a oportunidade de degustar o nosso Cabernet Franc. O nosso Império, a safra 2017, tomada de espuma, degorgement, tudo feito na vinícola Ferracini, com uvas da campanha gaúcha, um chardonnay da campanha gaúcha. E o nosso Jacarandá, também na nossa safra de Penápolis. E para nossa surpresa, e para nossa alegria, todo dia acordo muito cedo, a Ariana, esse desafio dela me dar essa camisetinha apertadinha aqui, ó. Acordo às 5h30 da manhã, eu vou fazer minha academia, depois eu vou para a vinícola. Mas não está servindo nada da academia, mas vou chegar lá. Vou só voltar a pé para Penápolis agora. E o próximo slide sintetiza tudo que eu sinto pela vitivinicultura. É encaixar um Platinum 94 pontos, que é o vinho que vocês estão tomando hoje. Então, para nós da Vinícola Ferracini, nós estamos preparando toda uma estratégia de marketing. E em especial para você e o Rafa, eu conversei com meu filho Mauro, que está nos assistindo, e disse, olha, eu vou quebrar a programação de toda a empresa de marketing e eu vou anunciar isso no evento da Ariana, porque você é uma grande incentivadora do estado de São Paulo, uma lutadora, você capitaneou, quando eu entrei, você me fez o convite para entrar na Câmara Setorial,
Nós estávamos todos um pouco afastados e você teve o poder de capitanear as pessoas, esse seu jeitinho meigo de trazer as pessoas, trazer figuras importantes, como o Leonardo Cury, que a gente sempre recebe nas lives, e deu uma aula de como também chegar de madrugada, né? Não pode contar essas coisas. Nossa, ontem, papai do céu, que delícia, isso que é gostoso. Eu nunca fiz amizade bebendo leite. Por isso que meus grandes amigos estão na vitivinicultura. Então, espero que vocês tenham gostado. Visitem o interior. Estando como presidente, eu não levei nenhuma reunião para Penápolis, porque eu sei a dificuldade que é, para mim, sair de lá e vir para cá. Imagina mudar a Câmara inteira para lá. Mas agora, com a passagem da pandemia, claro, a gente pode organizar um ônibus. Vai ser um prazer receber a Câmara Setorial na cidade de Penápolis, ver o nosso setor de turismo crescer. A gente investe muito em turismo. E que todos vocês que estão nos assistindo e estão aqui presenciais sejam os nossos convidados para conhecer a cidade de Penápolis. Meu muito obrigado. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer o Fábio por tudo, né? Não só por hoje, né? Fábio, na verdade, gente, até agora eu estava bem tensa. Agora eu já relaxei. Não sei se foi o Fábio, que é piadista, assim, se foi o Vinho, mas já relaxei. E agora eu queria convidar, então, né, a nossa última degustação da noite e falar também que são outras pessoas que também estão sempre junto, né, Lu? Quanta conversa já tivemos aí? Pessoal, na verdade, né, o Fábio falou assim, a Ari foi lá e foi falando com as pessoas, mas eu fui ganhando amigos, né? Nesse percurso a gente vai ganhando amigos. E aí, então, eu queria chamar o Luciano e o Fábio para apresentar aqui o produto da Vinícola Góes, que também é uma grande vinícola, né? O Cláudio que iniciou a Câmara Setorial, né? O Cláudio foi nosso primeiro presidente. E agora, queria que vocês apresentassem e agradecer a vocês de estarem aqui, né, Lu? Fazia 2 anos que a gente se via. Vamos lá. Vamos seguir a marcação aqui, tio. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite para quem está em casa. Prazer enorme estar aqui com vocês. E, em primeiro lugar, não podia ser diferente, o nosso abraço, o nosso cumprimento para esse casal lutador que tem uma capacidade de desprendimento incrível, de dedicar tanto tempo, tanto carinho e tanto empenho para fazer um evento como esse. Eu falei para a Ariana que estaria com muito orgulho aqui, viria acompanhado, porque a gente tinha que estar aqui de perto, prestigiando. Parabéns pelo evento, parabéns por tudo que vocês fazem. Vocês são um estímulo para todos nós. Eu sou Luciano Lopreto, eu sou o diretor de marketing e vendas da Vinícola Góes. Já vou passar a palavra para o Fábio Góes, porque louco jamais seria de querer falar sobre vinhos para uma plateia tão seleta. Então eu conto a parte das filustrias, cheia de foto e tal, e deixo para o homem, que é o pai da criança, falar um pouquinho mais sobre isso. Vou cumprir, na medida do possível, os 10 minutos combinados. Então trouxe um extratozinho aqui para vocês, para mostrar um pouco do que está acontecendo ao longo desses anos na nossa querida Vinícola Góes. Então, resumidamente, né, a Vinícola Góes, uma vitivinícola do campo ao consumidor. Então, a gente que trabalha aqui com enoturismo, com os espaços, uma oportunidade de ouro que muitos negócios não têm, de estar numa relação direta com o seu cliente, com o seu consumidor. Então, isso é muito valioso, ter esse contato tão próximo, né? Assim como muitas das belas histórias que temos na vitivinicultura brasileira, uma história de tradição, qualidade, de muita perseverança,
que veio caminhando ao longo do tempo e, no nosso caso, assim como muitos, trabalhando qualidade, valor agregado para uma construção sólida de marca e que, com isso, foi consolidando, alicerciando o caminho e a trajetória bacana da Vinícola Góes. E aí chegam os anos 90, né, com novas expectativas, novos desafios de mercado, a entrada do produto internacional com a abertura do TAR do Fernando Collor de Mello, né? Os nossos carros são carroças, o consumidor começa a entender que o mundo do vinho tem muito mais do que ele estava acostumado, e isso traz para nós, da vitivinicultura brasileira, um novo e grande desafio, que praticamente é uma reinvenção, não foi diferente com a Vinícola Góes, que desde então passa a navegar em 4 grandes pilares, né? A questão da eficiência na produção do vinho tradicional, do vinho de mesa, que a gente tem tanto orgulho dessa história, do vinho que é o vinho preferido pelo brasileiro até hoje, representa mais de 60% das nossas vendas. Fazê-lo com carinho, qualidade e dedicação é tão importante como qualquer outro, então olhar para ele com o toque da eficiência é extremamente importante para nós. O desenvolvimento da viticultura fina em São Roque, neste novo ciclo, pesquisando e entendendo as variedades que melhor se adaptem ao nosso terroir, para ver qual é o caminho seguir nesse sentido. O desenvolvimento das parcerias estratégicas para trazer expressões de diferentes terroirs. Fabinho falou um pouco sobre isso, e a gente não é diferente. Então a gente tem a sociedade com a família Venturini, na Góes Venturini, trazendo rótulos da expressão do terroir gaúcho. Temos uma parceria com o pessoal do sul de Minas, um Syrah nosso, que também é cultivado em Minas, vinificado em São Roque. E no ano passado, um projeto colaborativo com a Santa Irene, uma vinícola chilena. Nossa turma vai para o Chile passear de vez em quando, né? Vou apanhar na volta. Trabalha na colheita, na vinificação, e a gente tem 2 rótulos, é um projeto de internacionalização de marcas, focando o mercado de China, Hong Kong, Rússia e Estados Unidos, e que também estão aqui no nosso país, trazendo expressões também de outros terroirs, nesse caso o terroir chileno, e o enoturismo também como algo extremamente importante e valioso, que já vamos falar um pouco mais. Vou passar mais rápido, então, hoje a realidade, né? Somos 3 fábricas, 200 colaboradores, produzimos e vendemos 7 milhões de garrafas por ano, temos uma presença nacional em diversos canais. De acordo com a Nielsen, a gente é a marca líder no estado de São Paulo, área 4, área 5, por 4 anos consecutivos em vinhos nacionais. Um pouquinho de início de um projeto de internacionalização, com algumas exportações para algumas dessas geografias que estão aí, além de participação de feiras e concursos. E a questão do enoturismo, não só como negócio, mas também como fortalecimento de marca. Muitos de vocês também fazem com grande qualidade e excelência esse papel. A gente falou um pouco da inovação, então ela em todos os pilares, né? Em relação a técnicas, aí a dupla poda, que tanto falamos aqui na nossa região sudeste, que veio para ficar. Modernização do Parque Fabril, que é sempre importante estar na vanguarda com equipamentos que possam acompanhar essa qualidade. E aí destaco aqui essa quebra de paradigma que o vinho em lata vem trazer. Fizemos um investimento de quase 3 milhões de reais numa linha de envase de latas. Hoje estamos produzindo latas com a nossa marca e latas para outros parceiros que querem também apostar não só no vinho em lata, mas também em outras inovações. Hoje a gente faz sucos, chás, que mais, Fabinho? Bebidas mistas e por aí vai, né? Temos aí o privilégio de ter bastante gente apostando junto com a gente. Não tem, a programação de produção está cheia até metade de janeiro já, com parceiros desenvolvendo seus produtos em lata e junto conosco apostando nisso. E por último, nesse painel, a questão do enoturismo extremamente importante para nós. Nossa equipe tem esse mantra, né? Nós não só trabalhamos com vinhos, nós vendemos vinhos, histórias e experiências, todos os dias equilibrando esses 3 pilares, né? Os enoturistas, esses são dados do Wine Locals, uma plataforma que trabalha muito forte a questão do enoturismo, tem um crescimento ao ano de 10% a 15% já nos últimos 6 anos, então é um mercado muito importante, com essa filosofia de encantar e servir, recebendo aí 7 mil visitantes por final de semana,
que começou isso que a partir de julho a coisa foi retomando um patamar importante e a gente tem vivenciado isso de alguma forma. Aqui algumas imagens, né? Esse espaço é a área principal, onde a gente tem o lago, que é uma fonte bem bacana de interação das pessoas, de bem-estar. Lá ao fundo a gente tem o wine bar. Hoje no nosso espaço na Vinícola Góes são 13 estabelecimentos que a gente tem dentro do parque, 3 restaurantes, 2 cafeterias, tem loja, fábrica de licores e chocolate, sorveteria, souvenir, queijos e embutidos, tudo isso tentando proporcionar para o nosso visitante boas experiências gastronômicas e também investindo no beliscar o bolsinho com muito carinho do nosso visitante para que ele deixe um pouco das suas economias lá conosco. E, acima de tudo, promovendo experiências relacionadas ao mundo do vinho, né? Então, hoje a gente tem o piquenique nos vinhedos, que é uma experiência bem bacana. Fazemos diversos tipos de degustação, dependendo do perfil de cada um dos nossos visitantes. A gente tem o tour nos vinhedos, que é o caminhãozinho que sai rodando pelo meio dos vinhedos, onde a gente explica a didática do vinho, extremamente importante. Nós temos um consumidor e um visitante ávido a conhecer um pouco mais, a saber um pouco mais, a ter repertório para contar histórias para os seus amigos, para os seus parentes. Então, prover este conteúdo é algo muito valioso para eles. Um que nós lançamos esse ano, que é o Wine Bike, a gente faz um giro de bicicleta pelo meio dos vinhedos todos os domingos de manhã, e com essa questão de ligar o vinho com a saúde, é algo que tem sido bem bacana e bem importante também, né? Além dos eventos paralelos, fazemos colheita ao luar na época da dupla poda, a vindima para celebrar a colheita, jantares no Parque Fabril e por aí vai afora. E aí, chegamos aqui agora, então, no momento de apresentar o nosso querido vinho licoroso e deixo para o meu querido Fabinho Góes. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, agradeço a Ariana, Rafael. A minha parte é um pouco mais essa, de finalização, né, que é um pouco melhor. Mas a gente apostou nesse vinho, um vinho fortificado, onde que a nossa legislação, não existe uma legislação de fortificado, então a classificação pelo mapa é um vinho licoroso. E ele tem algumas curiosidades, eu vou falar um pouco sobre ele, que vocês estão degustando. E ele, então, é elaborado 100% com a variedade BRS Lorena, uma variedade que se adaptou muito bem lá em São Roque. E é um vinho que vocês devem perceber aí, porque ele é um vinho que encanta muito para quem gosta, principalmente desse mundo dos aromas. Ele tem uma grande coleção de aromas, tanto como mel, uva passa, amêndoas, e, claro, o toque do carvalho, da madeira que esse vinho te dá, porque é um vinho que passou 8 anos em barricas de carvalho de 4º, 5º e 6º uso. Então, ele é safra 2011, nós lançamos ele agora em 2021. Antes do lançamento, conseguimos beliscar no Decanter 2021, na revista, uma medalha de bronze. Estamos procurando nas pesquisas do Decanter, acreditamos que é o primeiro licoroso fortificado brasileiro ao ganhar uma medalha no Decanter. E também o Luciano gastou um dia todo do inglês dele para colocar a uva BRS Lorena no portfólio deles na hora que você preenche a ficha, que eles não tinham a variedade híbrida. Tivemos que mandar informe técnico da Embrapa, ficou gastando inglês, e aí eles introduziram a uva Lorena na hora que você vai preencher a variedade para escrever a amostra no Decanter. Mas é um vinho bem interessante. Ele tem 18% de álcool, é uma vinificação, inicia como uma vinificação tradicional em vinhos brancos, com adição de levedura selecionada. Antes da levedura, a debourbage, a gente faz tudo, trata ele, e todo como o nosso Lorena. Para quem não conhece, vale a pena degustar o nosso Lorena. É um Lorena diferenciado, prensagem pneumática, e aí, um certo momento da fermentação, adição de álcool, onde nós elevamos esse teor alcoólico a 18%. É feita uma complementação do açúcar, mas o que vale ressaltar é essa característica em boca que ele tem, que ele te dá. Ele dá um bom volume de boca, um bom corpo, é uma acidez
até muito equilibrada pela porcentagem de álcool que ele tem na boca, e o álcool não explode na boca, né? É um álcool muito equilibrado dentro da boca. É um belo vinho, um vinho que dá para fazer com várias harmonizações, principalmente com damasco, um chocolate meio amargo, uma harmonização de complementação, não uma harmonização por combinação. É um vinho que encanta e nós apostamos muito nele. E temos toda a nossa história, quer contar? Que é do rótulo da apresentação dele. Eu deixo para o Luciano falar, que tem também um pouco, traz as nossas lembranças do nosso avô. Eu faço parte da 4ª geração da família, sou o enólogo responsável. Entrou faz 3, 4 meses um enólogo da 5ª geração, e aí estamos dando continuidade do nosso avô, aí quem tudo começou, e tem a história desse rótulo. Obrigado pela atenção. Aí, só para complementar, né, gente, um pouco do aspecto criativo e de tudo que esse vinho simboliza para a gente, seja ao longo do seu desenvolvimento, seja agora com o seu lançamento, né? Então, a gente batizou ele da edição especial Gumercindo de Góes, o nosso, né, fundador, o vô do Fábio. Então, ele está aí com a sua assinatura original. Aquele quadradinho que vocês estão vendo é o primeiro rótulo que o seu Gumercindo produziu no espaço atual da Vinícola Góes, em 1963, reestilizado imitando como se fossem azulejos portugueses. Depois que vocês olharem ali fora a garrafa, passem o dedinho, vocês vão ver que ele tem uma textura semelhante à dos azulejos portugueses, nessa homenagem à raiz portuguesa da família Góes e ao seu Gumercindo. A questão do licoroso, que foi sempre tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, ao invés de se esconder, a gente vai ao contrário e escancar. Então a gente coloca em letras garrafais o licoroso, um vinho posicionado, um vinho que custa ao consumidor mais do que R$200, um licoroso histórico e que vem ressignificado pelas novas gerações da família Góes, e que aí vem para agregar aromas, sabores, experiências, pode ser para abrir os trabalhos, como a gente fala, com queijinho forte, ou para concluir os trabalhos, para acompanhar um chocolate meio amargo, um damasco e outras coisas que combinam super bem. Era isso. Gente, agradeço aí o convite, Ariana, obrigado, e sempre aquilo que falamos, juntos somos sempre mais fortes. Contem com a Vinícola Góes, contem com a gente sempre. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês primeiro. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês, né? São muito importantes para o evento também. Mas eu tenho uma pergunta dentro da Lorena. Amanhã a gente vai abordar as variedades híbridas, tanto do IAC como da Embrapa, né? E eu sou fã do trabalho que vocês fazem com a Lorena desde quando vocês começaram. O vinho, quem não provou ainda o vinho de Lorena do Góes, vale muito a pena, porque é um vinho, é muito fresco, ele tem um aroma fantástico, é um vinho, não dá para tomar uma taça, né? Você toma uma garrafa inteira, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, vocês, o Fábio, vocês sentiram alguma dificuldade em trabalhar com uma variedade híbrida na questão de conceito de consumo? Porque assim, eu acho que hoje a gente começa a abrir para o setor vitivinícola, né, possibilidades que uma época, alguns anos atrás, eu acho que talvez existisse uma resistência ou não. Como foi trabalhar isso? Porque assim, para mim, é excepcional a gente ter uma variedade desenvolvida no Brasil, ganhando um concurso com selo, com essa qualidade, tendo essa entrada no mercado, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso na linha da variedade. Eu falo um pouco a parte técnica e você a comercial. Na verdade, assim, quando nós iniciamos então esse novo projeto de trazer novas variedades para serem testadas em São Roque, e principalmente as vitiviníferas, entrou junto nessa mesma época a Lorena. Isso foi no final de 99, então ela, acho que foi 2000 e pouco, até o Zé pode confirmar, o lançamento oficial pela Embrapa, e nós já conseguimos essas varinhas, e onde que nós trouxemos e colocamos lá.
A questão de campo, ela vai muito bem, produz muito. Nós, no começo, levamos aí uns 4, 5 anos para entender ela, porque ela te dá um Brix lá em cima, mas acidez lá embaixo, praticamente como se fosse elaborar um base espumante, que você tem, então, tirar um pouco antes ela, e aí apostamos nela, porque até então nós tínhamos lá, principalmente na cidade, os consumidores mais antigos gostavam muito, como lá no sul, os colonos gostam da uva Niágara, né? Ou Niagara, como chamam. E a gente pensou nisso, não deixando de elaborar o nosso, a gente já tem também o nosso Niágara, e percebemos que ela tinha um potencial que é um degrau acima do que para chegar numa uva fina. E aí começou, dentro da vinícola, o investimento. Então, não adianta você fazer uma Lorena como fazia antigamente um Niágara. Então, prensagem pneumática, levedura selecionada, debourbagem, fermentação de 17, hoje cada vez baixando mais. Hoje está 17, 18 para brancos, até 16, 17, tintos 22, 21. Então, isso fomos vendo que tinha e merecia um grande vinho dentro da garrafa para poder oferecer para o consumidor. E aí, até então, hoje ele faz parte na entrada dos nossos vinhos finos. O único branco de vinhos finos de entrada é o Lorena, e ele é vendido com o mesmo preço de vinho fino e no rótulo colocado BRS Lorena. Eu só acrescentaria que, assim, é que nem notícia hoje sobre política e criminalidade, né? Se você for ficar olhando a internet, tudo que sai, você desanima, você afunda. Então tem hora que você não tem que dar muito ouvido para os descrentes. Ah, mas Lorena! O consumidor gosta, o produto está muito bacana, atende ao que a gente esperava dele, atende o que o consumidor quer, vamos embora, vamos para frente. A gente posiciona sem medo como um vinho fino de entrada, e agora este é o rótulo mais nobre de todo o portfólio da Vinícola Góes, de Lorena, sim senhor. E a uva, e temos ela em espaldeira ainda, né? Agora vamos colocar um pouquinho enlatada também para enxergar o bolso também, né? Mas tudo faz parte do estudo. Pois é. Aí, Fabi, Pois você viu que ele chamou, né? Você entendeu, né? Chamou na chincha agora. Bom, pessoal. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Fabinho, Lu. Bom, eu queria dar alguns recados para vocês, né? Tanto o Luciano, né, o Fabinho, quanto o Fábio Ferracini disponibilizaram, né, um voucher na loja deles. Disponibilizaram voucher na lojinha deles, na loja online deles. Então, todo mundo que está participando do evento, que quiser, tem acesso a esses vinhos com valores diferenciados, né? Só acessando esse voucher. Peraí que o Lu quer voltar aqui um pouquinho. Desculpa. Se não fizer o merchan, sou mandado embora amanhã. O voucher que está lá, o Fabinho também fez um voucher para as compras online, mas ia ser, com licença, trouxemos umas garrafinhas aqui, então quem quiser levar para casa hoje já, 20% de desconto para comprar aqui. Vamos arrematar o lote. Bom, gente, eu queria agradecer, então, todas as vinícolas. Eu espero, de fato, que a gente consiga criar uma rede com esse movimento e que a gente consiga cada vez mais mostrar projetos. Todos os dias aqui a gente vai mostrar projetos diferentes. E eu acho assim, bom, como eles já falaram aqui, eu não preciso nem falar, né? Eu sou uma, como digo, entusiasta, obrigada, do vinho paulista, né? Não posso falar ao contrário, porque se falar eu vou estar mentindo. Então, eu sou uma entusiasta. E quando eu falo de vinho paulista, eu não estou desmerecendo nenhum vinho de outra região, bem pelo contrário. Eu acho que esses movimentos eles têm que crescer em cada estado, e aí, assim, juntos a gente cria o vinho brasileiro. Para mim, esse é o movimento. Não é a gente exaltar o vinho brasileiro. Quando eu estou exaltando o vinho paulista, eu estou exaltando o vinho brasileiro, não é mesmo? Então, assim, eu entendo que que esse movimento que a Câmara Setorial fez é exatamente disso, da gente trazer esses produtores para perto, porque
É diferente quando você está no Rio Grande do Sul, pegando o gancho do Rio Grande do Sul, eles estão mais perto geograficamente. Então, é mais fácil quando você fala em Serra Gaúcha, é mais fácil, por exemplo, você fazer uma reunião. É muito mais fácil fazer uma reunião de produtores aqui de Jundiaí. A gente faz várias no ano. Por quê? Porque está perto. Agora, quando você quer falar do estado que está pulverizado, é diferente. Por isso, esse movimento, eu entendo que é muito importante a gente trazer essas pessoas, que nem a gente está brincando aqui, mas o Fábio, quando ele precisa vir para uma reunião, ele tem que andar 500 quilômetros. E cara, é 1.000, né? Porque você tem que ir e voltar, né? Então, são 1.000 quilômetros que ele tem que viajar. São 1.000 quilômetros que ele tem que viajar para participar de uma reunião de Câmara Setorial. E assim, essa foi a minha tentativa na época de tentar mostrar a importância disso para as pessoas. Então, o que eu fazia? Eu ligava. Eu descobri que tinha um produtor lá em Matão. Eu falava, oi, tudo bem? Aquele ano da Câmara Setorial, você não quer vir fazer uma reunião? E era assim que eu fui fazendo com cada um deles, porque na tentativa de trazer as pessoas para perto e a gente formar esse grupo fortalecido. Então, tanto esse evento, quanto eu faço a diferença no Vinho Paulista, quanto agora São Paulo na Taça, é esse movimento que a gente quer, de unir os produtores e formar e mostrar uma grande rede que existe. Eu não estou criando ela existe, ela está aí. A única coisa que a gente está tentando é unir essa rede e mostrar esses projetos que eu tive a oportunidade de conhecer porque eu ligava para cada um, mas que muita gente talvez não conheça, ou conheça eles pulverizados, mas se a gente juntar, a gente consegue mostrar toda a riqueza que esse estado tem. E é isso. Então, amanhã a gente volta, tem muito mais conteúdo, a gente vai degustar amanhã as variedades híbridas do IAC, da Embrapa. Hoje, agora, a gente vai sair. Tem um mimo para vocês ali fora. Vocês peguem, por favor. Na hora que vocês saírem daqui, a Amanda está ali distribuindo. E eu quero agradecer de novo o Cury, o pessoal da Rochedo, e o pessoal que veio, a Bia, o Fabinho Ferracini, o Fabinho Góes, o Lu, por virem aqui e apoiarem a gente. A hora que eu falei, o pessoal topou na hora, falou, gente, a gente está juntos, e é isso. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, todo mundo que assistiu, quem ainda vai assistir, que isso aqui vai ficar disponível, né, enfim, vai estar sempre no nosso canal do YouTube. Os nossos patrocinadores, apoiadores, muito obrigada a todos, o pessoal da equipe, IAC, e agora a gente vai lá fora comer, beber, e é isso aí. Obrigado, pessoal. Aproveitem. Então, o pessoal do presencial estão liberados. A gente vai continuar a nossa conversa lá fora agora. E o pessoal que está em casa no YouTube, lembrando que a nossa programação continua amanhã. Amanhã, na parte da tarde, a gente tem presencial aqui com a professora Maritê. Ela vai falar sobre vinificação, tá? Não vai ser transmitido ao vivo, mas a gente vai liberar o conteúdo num segundo momento depois para o pessoal. E à noite, como a Mariana falou, a gente vai ter as variedades híbridas da Embrapa e do IAC. A gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas variedades, vamos degustá-las, o pessoal que estiver aqui no presencial, tá? E o pessoal que estiver em casa, acompanha a gente. Estamos aqui, esse material, esse conteúdo todo que a gente está fazendo é para vocês. Obrigado, pessoal. Até!